Bom, então, nós vamos seguir aqui com a última aula desse ciclo de arquiteturas desobedientes aqui na Escola da Cidade, como parte desse programa dos seminários. Eu queria já agradecer vocês pelo ano. Foi muito interessante todas as conversas e trocas que nós tivemos aqui. E hoje, nosso convidado muito especial, Marcos. Eu vou aqui ler um pouco da sinopse da aula. Nessa aula, o arquiteto e artista visual Marcos Deusdedit, que atua na interseção entre arte, arquitetura e design, irá compartilhar sua pesquisa sobre o uso das artes visuais como ferramenta para questionar o campo da arquitetura e do urbanismo. Ele discutirá como a ideia de remix e outras ideias, que, no caso, o remix, uma técnica afrodiaspórica, permite criar conexões em seu trabalho, servindo como uma maneira de compreender diversas manifestações culturais e estéticas moldadas pela subjetividade negra. A aula abordará as questões que emergem da interação entre essas áreas, com foco no impacto das questões socioeconômicas e raciais, além da relação entre centro e periferia. Então, propõe-se uma reflexão crítica e criativa sobre como esses atravessamentos podem abrir novas perspectivas e possibilidades no campo da arquitetura. Antes de eu ler aqui a bio do Marcos, eu queria dizer que, no meu trabalho, na minha pesquisa, eu compreendo a experiência do Marcos, uma experiência muito interessante, de uma nova geração que eu espero muito que vocês todos e que, enfim, essa nova geração de arquitetos busque formas de poder, de alguma forma, tensionar o campo da arquitetura a partir de outras linguagens. Não entenda a arquitetura como uma linguagem única ou universal e que só existe uma forma de compreendê-la, né, de se expressar a partir dela. Então, eu entendo que o Marcos faz parte dessa nova geração de arquitetos que eu espero muito ver por aí nos próximos anos. Então, também espero que vocês aprendam com o que ele vai dizer aqui hoje. Bom, agora eu vou para a mini bio dele. O Marcos é graduado pela Escola de Arquitetura da UFMG, atua como artista visual, produzindo na interseção entre arte, arquitetura e design. Em sua pesquisa, explora possíveis deslocamentos estéticos dos códigos desses campos, suas distorções e tensionamentos a partir do atravessamento por questões socioeconômicas e raciais. Ele foi selecionado como artista residente na 8ª edição da Bolsa Pampulha e na FAAP e foi premiado pelo 4º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e participa de importantes exposições institucionais, como o 38º Panorama das Artes Brasileiras, que está acontecendo aqui em São Paulo, e a 14ª Bienal do Mercosul. Ele desenvolve trabalhos em diversas linguagens, que vão desde fotografias a objetos tridimensionais e instalações multimídias, sempre conectados pelo gesto de edição e remix. Muito obrigada pela sua presença. Falar no microfone. Ei, gente, boa tarde. Então, acho que a Gabi elaborou bonito, de uma forma bonita, assim, que eu vou falar, mas, no final das contas, eu acho que o que eu tentei trazer hoje são imagens, fragmentos dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, principalmente esse ano. Então, tentei fazer um recorte mais dos trabalhos mais atuais e que eu acho que, enfim, tem feito cada vez mais um exercício de síntese entre o que a minha pesquisa propõe e como ela se desenvolve no espaço positivo. E aí, eu, enfim, sempre costumo dizer que eu acho que não funciona muito bem esse formato de fazer toda uma fala e depois as perguntas no final, então vocês fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, enfim, fazer comentários, fazer perguntas. Acho que a ideia é ser bem uma conversa aberta mesmo. E aí eu escolhi esse título, Tensões, Deslocamentos e Distorções em Arquitetura, porque acho que a apresentação está muito mais voltada às imagens dos trabalhos, enfim, espero que a gente possa conversar um pouco sobre eles. E aí eu achei que esse título poderia servir um pouco de
uma provocação assim de pensar de onde sai essa pesquisa. Então, eu entrei na graduação em 2016 na UFMG, e ainda atuo como arquiteto, mas enfim, a minha formação ela no campo passou muito pelo urbanismo, e logo depois eu comecei a atuar como arquiteto em escritórios, né, fazendo estágio, mas muito voltado a escritórios que desenvolviam projetos de edificações, projetos residenciais, então mexendo com uma prática de arquitetura bem tradicional, por assim dizer. E, paralelo a isso, eu fazia muito concurso de arquitetura, concurso de estudante de arquitetura, assim. Achava que, de uma certa forma, era isso que era a trajetória que fazia sentido para mim, né? Fazer concurso de estudante, isso, de alguma forma, dar algum destaque, alguma relevância, e, a partir disso, conseguir ir para um escritório melhor, e etc, etc. E aí, quando foi logo antes do meu TCC, estava desenvolvendo meu projeto de conclusão de curso, e aí eu estava desenvolvendo algum projeto para concurso estudante, e aí eu comecei a me questionar por que os meus projetos eles tinham tanto a ver com um projeto que poderia estar sendo desenvolvido por um aluno branco que estuda no Mackenzie, por exemplo. Então, por que as diferenças culturais, estéticas que eu tinha em relação à maioria do perfil dos estudantes de arquitetura, né, que estavam inseridos numa escola de arquitetura, não se manifestavam no exercício de projeto. E acho que isso ainda é uma grande questão dentro do campo, né, porque quando a gente vai discutir sobre representatividade, acesso de pessoas negras e periféricas, a gente ainda tem muita dificuldade em pensar como é que isso pode se reverberar num ensino outro de arquitetura, né, e numa outra forma de produzir arquitetura. Então, minha pesquisa ela nasce daí. Eu faço um TCC que é um site, na época chamava Laboratório de Arquitetura Remixada. Estava muito interessado no remix como uma possibilidade de técnica e de linguagem que poderia ser aplicada à arquitetura e que eu achava que era aplicada em outros campos, não só da música. E aí, a partir disso, seria possível de fazer esse deslocamento. Então, acho que nessa época, principalmente porque a gente tem uma escalada, né, na arquitetura, no design, nas artes, de uma discussão sobre decolonial, mas na arquitetura eu acreditava que isso se reverberava pouco em entender a arquitetura como um objeto que já é criado pela própria branquitude, né? A partir do momento que você chama a produção de espaço de arquitetura, assim como você chama uma produção cultural e criativa de arte, você nomeia isso, você coloca ela dentro de um campo, né? Então, pelo menos no contexto da UFMG, as discussões do decolonial elas estavam sempre pensando a partir de uma via de arquitetura ou de negritude que era muito essencialista, muito vernácula, e pouco se discutia as possibilidades que tinha de deslocamento de um campo que ele de fato, fundado como a gente consome, né, enquanto escola de arquitetura, por uma branquitude. E aí isso faz com que eu volte meus interesses muito mais a outros campos, que eu achava que já estavam fazendo esse deslocamento, como a moda, o design, a música, a produção audiovisual, muito. Então, acho que as minhas principais referências hoje estão dentro do audiovisual. E, enfim, daí vem esse título. Acho que os trabalhos que eu vou apresentar aqui, eles todos estão resumidos nesses 3 aspectos. Tensão, porque eu acho que essa tensão que o trabalho e a pesquisa se propõem dentro do campo, né, a ideia de tensionar o próprio campo, discutir ele. E aí eu acho que a gente tem que pensar o campo da arquitetura como um campo de disputa, né, se a gente pensa em uma mudança da arquitetura, de fato. Então,
esses dias eu estava relendo um texto que eu acho que foi muito importante para mim na época da graduação, chama Alta Cultura, do Bourdieu. E eu acho esse texto excelente, assim, porque eu acho que poderia ser muito um texto crítico que orienta meu trabalho e que, enfim, está tão distante, né, em termos de temporalidade dele. Mas que o Bourdieu ele vai analisar como a cena de moda em Paris ela sempre está em tensionamento a partir do que é uma nova tendência ou uma tendência tradicionalista, mas essa disputa ela não implode o campo, né? Então, como que essa disputa ela não é de fato revolucionária, mas como gera sempre essas tensões entre o que está posto e o que se espera assumir esse lugar. Então, acho que muitas vezes na escola de arquitetura a gente esquece, né? Como é um exercício natural da gente fazer esse próprio tensionamento, né? Com os nossos professores, com os arquitetos, enfim, que tem um distanciamento histórico. Deslocamento, porque acho que meu trabalho fala muito sobre deslocamento, no sentido de me sentir deslocado dentro do campo, e também no sentido de pensar o deslocamento dessa linguagem, dessa estética de arquitetura, para que ela possa se encontrar com outros códigos. E distorção, porque eu acho que um ponto muito central no meu trabalho é pensar que eu não entendo a arquitetura como construção ou como produção de espaço. Eu acredito que todo mundo produz espaço o tempo todo mundo constrói o tempo todo, principalmente não arquitetos, e principalmente aquém da arquitetura, né? E eu acho que, assim, quando a gente pensa no Brasil, em cidades brasileiras, né, principalmente, em que a maioria do território, na verdade, ele é informal, então, qual que é o papel da arquitetura, né? E, na minha pesquisa, eu lido muito com a arquitetura como uma forma de produzir espaço a partir de imagem. Então, acho que essa é a forma da arquitetura de consolidar o seu poder, consolidar o seu lugar também na produção de espaço e na produção de cidade. E talvez por isso que a gente tem uma formação que ela é tão voltada à produção de imagem, né? Essa coisa de trabalhar no computador durante as disciplinas, eu fiz muito assim durante a graduação. Praticamente todas as aulas eu estava com o computador. Mas é isso, né? No final das contas, é um instrumento que a gente vai passar a usar durante toda a universidade, enfim, e também na prática profissional. E aí, por mais que algumas escolas tenham uma prática de canteiro experimental, etc., a verdade é que a maioria dos arquitetos nunca vai saber assentar um tijolo, nunca vai saber preparar uma argamassa, porque é um exercício que ele nasce a partir do domínio de uma figura que ela está lidando com a imagem, né? Então, enfim, não vou aprofundar muito nisso, mas eu acho que são esses 3 pontos centrais assim, para discutir os trabalhos que eu vou apresentar. E aí, basicamente, eu achei que poderia ser massa começar com essa exposição que eu apresentei aqui em São Paulo, na Barra Funda, alguns meses atrás. Chama Imagina, fica à vontade, a casa é sua. Ela parte dessa ficção que um colecionador, também galerista, está passando alguns meses fora do país e durante esse período ele empresta seu apartamento a um dos jovens artistas representados pela galeria. Sem dinheiro para aluguel, o apartamento é a oportunidade do artista passar uma temporada na cidade para tentar realizar sua primeira venda. Em uma sexta-feira, o artista decide fazer uma festinha com os amigos. Quando eu cheguei em São Paulo tem pouco tempo, né? E já tem um tempo que eu tenho indo e vindo assim, entre São Paulo e Belo Horizonte, e eu acho que as trocas, estar aqui em São Paulo, tem me feito pensar muitas coisas sobre o trabalho, principalmente como meu trabalho tem lidado com uma ideia de consumo. E como o consumo de arquitetura, dessa arquitetura assinada, né, de quem consegue habitar casas que são projetadas, planejadas por arquitetos, é o mesmo consumo que tem a ver com o design de mobiliário assinado, é o mesmo consumo que tem a ver com os colecionadores de artes visuais. Então, como tem um aspecto socioeconômico que ele é maior do que isso, né? E uma das coisas que tem me marcado muito é essa experiência de você circular por espaços que são espaços de milionários, multimilionários, e às vezes sem estar com uma grana para um PF, assim, pensando como é que você vai pagar o seu aluguel.
Então, acho que tem essas dissonâncias que elas se fortalecem muito em São Paulo, né, pelas desigualdades. E aí, quando eu fui convidado a fazer uma exposição na Diletante, que é uma loja de imobiliário, eu fiquei pensando muito nesse tema, assim, como estar expondo a partir de um mobiliário que é um mobiliário assinado, icônico, brasileiro, mas que, ao mesmo tempo, eu não teria dinheiro para comprar nenhum das peças que está em exposição. E aí eu faço essa narrativa, que ela é ficcional, mas ela tem muito a ver com a minha condição, com outros artistas que também estavam fazendo residência e que eu conheci aqui em São Paulo. E aí, assim como todos os meus projetos, ou quase todos os meus projetos, ele começa por um desenho que ele é muito arquitetônico, assim. Então eu tenho bem um processo que ainda é voltado aos processos de arquitetura. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um levantamento da galeria e fazer essa planta, que seria a planta desse apartamento ilustrativo, cenográfico desse colecionador. E aí apresento 14 trabalhos. Alguns foram feitos para exposição, outros eram coisas que eu já tinha pronta. Esse primeiro trabalho, o MP97, é um sofá do Percival Laffer, que também é um nome bastante icônico, né, dentro do design brasileiro. Tem alguns trabalhos nessa exposição que marcam uma pesquisa minha recente, que é sobre o uso de imagens de inteligência artificial. Já tenho feito isso há um tempo, talvez 3 anos, 4, talvez 4, que eu tenho estudado. Mas agora tenho começado a desenvolver, de fato, os primeiros estudos que transformam-se em trabalhos. E, para mim, tem sido uma forma de, enfim, representar corporeidades negras, mas não necessariamente ter identidade de pessoas vinculadas, né, a esses corpos. E aí, essa exposição, então, tinha eu achava esse trabalho bastante central nessa exposição, porque eu acho que ela tinha um pouco esse clima, assim, enfim, desses corpos que estão ali no espaço, mas, na verdade, eles não estão no espaço, né? Eles não acessam esse espaço, então eles continuam só com essa presença fantasmagórica e, enfim, que tem meio essa coisa do erro, do glitch, do borrão, dessas imagens geradas por IA. E aí, nessa mesinha, tem nessa mesa de centro, que é uma mesa do Sérgio Rodrigues, tem esses trabalhos que eu desenvolvi durante a residência do Bolsa Pampulha, que é uma residência bastante tradicional, que acontece em Belo Horizonte. Foi minha primeira residência artística. Eu desenvolvi 2 séries. Na época, eu estava muito interessado em pensar essa dissonância que tem entre o que a gente chama de arquitetura e design brasileiro e identidade brasileira, né? Então, como é que, quando a gente pensa, por exemplo, em cultura brasileira, a gente vai remeter ao samba, às festividades populares, ao futebol, e como todas essas coisas estão completamente dissoantes dos códigos que a gente usa dentro da arquitetura e design, né? E aí, o meu interesse era muito fazer isso a partir da arquitetura, mas, enfim, o Bolsa Pampulha é uma residência que você tem... Agora aumentaram, mas antes era 5 mil para fazer o trabalho final. Então, que não é nada, né, em termos de escala para você produzir um trabalho. Então, a ideia era reduzir a escala, né, do que eu pensar essa iconografia de arquitetura, mas a forma de lidar com essa iconografia, então, foi pensar a partir do design, né, que é onde vários arquitetos vão se manifestar. Então, quando a gente pensa nos cânones da arquitetura brasileira e da arquitetura mundial, muitos deles passaram pelo exercício de desenhar mobiliário, principalmente desenhar cadeiras e poltronas. E aí eu faço essas 2 séries. A primeira, chamada PMR Meets Nike, era essa série que pensava essa collab fictícia entre Paulo Mendes da Rocha e a Nike. E aí eu decido fazer uma falsificação da poltrona Paulistano. E
E aí, enfim, ela gera meio que essa campanha, assim, né, que são esses vários estudos de silhueta. Aquele era o desenho técnico dessa versão da cadeira. Aqui era meio que essa foto publicitária, com esse slogan que vem do Paulo Mendes da Rocha, né, de Tudo é Design. Esse é meu barbeiro, o Kong, é um barbeiro de BH. E eu estava muito pensando dentro dessa ideia de identidade brasileira, como a identidade periférica brasileira ela tem essa coisa, né, de se apropriar de marcas que são, na verdade, marcas gringas e marcas que são desenvolvidas a partir de uma ideia de norte global e de branquitude, mas transformar isso a partir de um outro uso, de uma outra estética, de outros corpos. E quando você não acessa esse consumo necessariamente, né, do objeto da marca, você passa a reproduzir isso no seu próprio corpo. Então, esse recorte são várias cabeças, né, que eu fui fazendo esse arquivo, pegando imagens de internet, de cabeças de jovens que poderiam ser lidos como jovens negros ou racializados, reproduzindo um símbolo da Nike. E aí, mais vistas da exposição, voltando para ela. Esse trabalho que está na lateral, essa caixa, foi um trabalho que eu apresentei na Casa do Baile. Eu fui chamado para fazer meu primeiro projeto comissionado para essa exposição que marcava os 80 anos do Complexo da Pampulha, que é basicamente o projeto mais importante do Niemeyer em Belo Horizonte, e, de uma certa forma, vai ser um dos estudos para Brasília, né, que vai estar referenciado dentro dos projetos. E aí existe essa edificação chamada Casa do Baile, e ela é chamada assim porque ela recebia, de fato, festividades de famílias importantes, casamentos, festas de debutantes de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. E aí a ideia foi pensar essa iconografia dessa edificação, que é muito marcada por esses azulejos de padronagem francesa, e que chegam no Brasil a partir de uma igreja, que é a Igreja da Nossa Senhora da Lapa, no Rio de Janeiro, e que depois são reproduzidas nessa edificação em Belo Horizonte. E eu estava muito pensando nessa ideia de qual baile que a gente estava se referindo quando a gente falava de baile, né? Esse imaginário de baile. Então, e também nessa época eu estava muito pensando nessa lógica de como trazer essas discussões que eu estava pensando muito voltado ao corpo, à iconografia, e como pensar objetos a partir delas, e principalmente objetos que eram objetos de infraestrutura. Porque eu acho que, enfim, acredito que também aqui na Escola da Cidade seja um pouco assim, né? Acho que a gente vem de uma tradição nos últimos anos de arquitetura contemporânea que é muito marcada pela escola paulistana, né, de arquitetura, e como essas coisas bebem de um pensamento infraestrutural da arquitetura moderna, né? Então, nessa época começa a me interessar muito essa coisa de pensar o sound system como uma infraestrutura de som, né? Então, como esse objeto poderia estar se aproximando de um desenho arquitetônico. E aí, daí surge essa videoinstalação, enfim, essa instalação multimídia que depois viram 2 trabalhos, né? Um vídeo em 2 canais e esse objeto. E aí, ao mesmo tempo, o objeto ele reproduz esse encontro, né, em termos de materialidade, que são esses azulejos revestindo uma caixa de som. A princípio, uma coisa que você nunca faria, né? É ruim para a acústica, enfim, é ruim para os próprios azulejos, que tem um super risco de trincar pela vibração. E, ao mesmo tempo, tinha esse vídeo também que mostrava essa dissonância entre esse músico, que é um músico de Belo Horizonte, branco, tocando bossa nova, e esses dançarinos dançando o passinho de BH. E aí, eu não vou passar a trilha não, porque, enfim, para não ficar alongando muito a apresentação, mas os vídeos intercalavam com uma trilha que eu produzi com o DJ de Belo Horizonte. A gente misturou basicamente funk de BH e bossa nova. O funk de BH ele é bem mais melódico do que os outros funks costumam ser, assim. Então, ele tem um BPM em torno ali de 115, 120 BPM, e a bossa nova
gira ali em torno dos 60, dos 50. Então, assim, era quase que um casamento perfeito, né? Da gente dobrar a bossa nova e a gente conseguir casar ela com esse funk. Esse trabalho ficou sem tocar há quase um ano, que ele ficou exposto, porque a gente sampleava um poema do Chico Buarque de Holanda. E aí chegou alguém numa exposição algum dia e reconheceu a voz e falou que o trabalho não podia tocar sem a autorização do Chico Buarque. E aí o museu decidiu, de fato, não tocar o trabalho durante um ano, mas também não tirar ele da exposição. Então, esses são os frames do vídeo. Esse trabalho foi desenvolvido a princípio, para uma feira em Londres, no ano passado, e também entrega a exposição. Chama Mesa de Centro. E aí eu estava pensando muito nesse processo, né, de modificação corporal, assim, que é o alongamento das unhas, e essa coisa de você ter o contato entre uma coisa artificial, inanimada, e esse corpo orgânico, e como isso poderia apontar um desejo desse corpo dele virar arquitetura, virar objeto, né? Acho que isso tem refletido muito nos meus trabalhos mais recentes. Acho que isso vai ficar claro na medida que eu vou passando a apresentação, como tem tido esse desejo de pensar corporeidades negras, mas que elas conseguem se abstrair a partir de uma linguagem de arquitetura e design, que eu acho que, no final das contas, é o gap que a gente tem dentro da arquitetura, né? Principalmente quando a gente faz um recorte de arquitetura brasileira. O quão existe um exercício da branquitude, da classe média alta, de conseguir se abstrair e conseguir reproduzir estéticas, culturas e valores a partir de uma lógica de arquitetura e design, né? Pelo menos dentro dessa lógica de arquitetura e design tradicional. Então tem essa coisa desse processo de alongamento de unha, de ser quase um mini canteirinho de obras nessa chapa metálica que é super hermética, assim, e que no final vira essa unha que ela mimetiza essa mesa, né? E esse vídeo ele tem quase 50 minutos, então tem algumas edições, mas ele pega toda a parte do processo, né, do alongamento de unha, assim, todas as etapas. Então ele é um vídeo que ele tem muito a ver com esse ciclo de você ver isso acontecendo aos poucos, as coisas sendo corrigidas, até no final ela virar essa coisa que mimetiza essa mesa. A la carte foi esse trabalho central dentro da exposição. Enfim, eu estava pensando muito nessa mesa de jantar, né, como um lugar de tensionamento dentro dessa festinha. E aí o que eu fiz foi pensar esses ciborgues que, enfim, ficavam ali ocupando essa mesa desenhada pelo Sérgio Rodrigues também. E esses ciborgues, eles tinham uma conversa que eu gravei com outros artistas, também negros, periféricos, que eu conheci aqui em São Paulo. E que, enfim, a premissa para essa conversa foi se eles topariam comer esse colecionador, esse galerista, se fosse para herdar todos os bens dele, e não só os bens materiais, como o dinheiro, mas também o acesso cultural. E eu achava que isso ia ser um grande debate ético e que a conversa ia ser sobre esse debate ético. Mas, no final das contas, todos os meus amigos falaram assim, não, lógico, tipo, se for para herdar isso... E aí, no final das contas, a conversa virou muito uma coisa, sei lá, a gente ficou conversando por 1h30, talvez, e muita gente pensando, tá, mas e aí, você prefere isso frito ou assado? Você comeria e mataria ou você só comeria a carne? Você prepararia também o alimento? Então, até que ponto, né, vai esse limite ético de aceitar comer essa carne? E aí o que eu fiz foi gravar todas as vozes separadas, e editar elas de uma forma que só ficavam as frases mais ambíguas. Então, sei lá, tinha lá o que falava uma hora assim, eu preferia uma coxa. Aí uma pessoa falava assim, não, eu preferia comer com salada. E aí essas vozes iam se interpondo, né, todo momento nesse espaço. E normalmente os visitantes,
eles não sacavam de que se tratava de comer carne humana, né? Então tinha essa coisa de ser uma conversa meio cifrada que ficava ali, reverberando no espaço. E aí, enfim, gerou esse formato de trabalho que eu ainda não tinha trabalhado ainda, já tinha lidado com som, mas que tem me interessado, que são esses ciborgues que, enfim, conseguem ter essa presença, né, de ser um pouco fantasma também. Territórios Artificiais é um trabalho desse ano também, que estava na exposição, que foi feito por um ensaio numa revista da UFMG, que chama Revista Guaicurus. Esse ensaio, eles me chamaram para escrever sobre território, e eu fiquei tipo assim, por que eu estou sendo chamado para escrever sobre território? Enfim, acho que o meu trabalho ele não necessariamente fala sobre território, acho que não é assim, nem perto de ser um dos temas mais centrais do trabalho. Então eu decidi escrever sobre essa sensação que eu tenho convivido há um tempo, principalmente no ensino da arquitetura, de se sentir não pertencente ao território, né? Essa ideia do deslocamento. Eu estudei como bolsista numa escola particular durante toda a minha vida, ensino médio. Então, é um tema que se aprofundou durante a graduação na arquitetura, mas que ele já estava presente. Então, eu escrevi um ensaio sobre isso e aí, junto, eu decidi fazer esse ensaio visual, que são basicamente fotos que meu pai tirou na década de 90. Meu pai nunca foi fotógrafo nem nada, mas ele tem essas fotos que são lindas, dos anos 90, enquanto a minha família morava no Carajás, que é um bairro de Contagem, região metropolitana de BH, nesse conjunto habitacional. E aí o que eu decidi fazer foi editar essas imagens usando inteligência artificial e prompts que remetessem a arquiteturas modernas europeias. Tem muita coisa de brutalismo brasileiro. Criar alguns prompts, enfim, usando referências de arquitetos espanhóis, franceses, italianos. E aí isso vão gerando essas imagens que elas são um pouco aberrações, né? Entre essas fotos que meu pai tirava e esse complemento que a inteligência artificial faz. E aí tem essas fotos de festa de família. A criança negra é minha irmã, brincando na rua. Essa menininha eu sempre achei que fosse minha prima, mas aí descobri durante esse trabalho que não é só uma menina qualquer que minha irmã brincava. Então, minha tia, a avó, minha mãe. E aí, normalmente, meus trabalhos eles lidam muito com a edição de imagem. Eu acho que é o que conecta assim, meus trabalhos em termos de linguagem, seja no vídeo, seja tridimensionalmente. Mas, nesse trabalho em específico, eu queria que a inteligência artificial me gerasse essas imagens com o mínimo de edição possível. Então, no final das contas, a série tem 8 imagens e eu gerei 1.267 imagens, eu acho, para chegar nessas 8, porque eu queria que as imagens saíssem o máximo prontas possíveis. E tem essa coisa incrível, assim, minha família era uma grande família boêmia na década de 90, assim, de fazer festas e sambas no quintal. E isso foi meio se perdendo ao longo do tempo. E aí, voltando para a exposição, tinham esses outros trabalhos também, que compunham ainda da época do Bolsa Pampulha, dessa residência. Edição Limitada foi uma outra série que eu desenvolvi ao longo dessa residência, também com a mesma premissa, mas eu decidi usar os mobiliários do Sérgio Rodrigues e esses monitores que atualizavam as visualidades, né, as visadas desse mobiliário, com corpos negros, todos de arquitetos e designers que estavam ali naquele momento, né, estudando, trabalhando comigo, e todos usando marcas gringas que de alguma forma são reapropriadas, né?
E aí tem essa lógica de esses parasitas de metal que não deixam eles encostarem, né, de fato, nesses mobiliários, assim. E aí eu acho que nesse trabalho é quando eu começo a gostar de jogar com essa coisa de escala e de perspectiva, assim. Esse trabalho foi um grande drama, assim como outros, mas tinha essa coisa de, quando eu apresentei isso para a curadoria, a primeira coisa que eles falaram é ótimo trabalho, mas não vai rolar. Tipo, você tem R$5.000 para fazer o trabalho, tipo, como é que você vai conseguir? Não pagava nem as TVs, né? Então, assim, eu acho que agora está bem mais caro os mobiliários do Sérgio, assim, deu uma valorizada nos últimos anos, mas esse trabalho tinha já agora, assim, corrigindo, uns R$300.000, talvez, imobiliário do Sérgio Rodrigues. Então, assim, eu não tinha dinheiro para pagar nenhum seguro desses mobiliários, né? Então, é um trabalho que se deu muito nessa negociação, assim, de estar nesse entre-lugar, né? Como eu trabalhei muito tempo em escritório de arquitetura, então tinha uma negociação de conseguir, enfim, chegar a alguns colecionadores, chegar a alguns arquitetos que tinham esses mobiliários, e aí conseguir essas coisas emprestadas. As TVs foram da própria instituição, alguns amigos emprestaram umas TVs que estavam paradas na casa. E aí o trabalho ele lida muito com essa coisa desse jogo de perspectiva, né? Então foi um grande problema de logística do trabalho, de assim, eu consegui os mobiliários emprestados por um tempo, então eu não tive tempo para ensaiar o desenho desses parasitas, né? Antes de ter os mobiliários. E aí vocês podem imaginar que tem um acúmulo de erro, né, nesse processo, porque uma coisa é você desenhar como vai ficar no sketch, outra coisa é você filmar e aí tem a distorção de lente, outra coisa é você ir executar essas peças em metal e aí tem os próprios erros que vão dando de solda, enfim, as angulações que não vão ficando perfeitas. Então é um processo de acúmulo e de correção, assim, de edição. Mas no final rolou, assim, fiquei bem satisfeito com o resultado. Eu devia ter colocado os desenhos técnicos e a modelagem desse trabalho, mas, enfim, acho que muitas das coisas que eu estou apresentando aqui também tem muito a ver com trabalhos que requerem um processo de desenho de arquitetura, né? E tem muito a ver com essa prática, que já era uma prática que eu sempre usei na minha carreira profissional, sei lá, para desenhar banheiro de madame em condomínio fechado. Então, basicamente, os processos de trabalho que estavam ali são os mesmos. O que muda agora é a forma como eu tenho usado essas ferramentas, né? O SketchUp, o CAD, os próprios desenhos executivos, assim. E aí o último ambiente da exposição era esse ambiente que ficava no segundo piso, que era um pouco quarto. E aí tem esses dois trabalhos. Esse trabalho que é essa cama enfim, essa roupa de cama com essas roupas que nunca estariam em contato com essa cama do Sérgio Rodrigues, né? E aí basicamente são roupas minhas, roupas de amigos, mas enfim, que muita coisa da 25 de março, mas que elas falam de um outro lugar, né? De um outro código estético. E aí eu tinha pensado muito enfim, na forma de profanar esse espaço que a gente estava lidando. E aí estava pensando nessas cenas de messy room, de filme americano, assim, né, em que tem ali as roupas jogadas pelo quarto e você nunca sabe, enfim, se as pessoas transaram, se elas vão transar, ou se, enfim, o que aconteceu exatamente ali. E aí tinha essa coisa de reproduzir essas roupas nesse jogo também de escala. E esse último trabalho, que é o Voyeur, que usa a Chaise Long Hill, que é um dos poucos mobiliários que o Niemeyer desenhou, e que ficava um pouco ali encarando, né, esse espaço, assistindo. Essa almofada é baseada no desenho da almofada tradicional, né, da Rio. E
E eu acho que esse conjunto de trabalho, esses dois trabalhos sintetizam um pouco também como essa exposição se dá, porque essa poltrona e essa cama era, no final das contas, a cama em que o dono do espaço, que era o galerista, que era esse colecionador, mas também vendedor dessa loja, ele dormia. Então, isso eram coisas do próprio acervo dele, né, pessoal. Então, eu tentei lidar nessa exposição um pouco com essa lógica, né? A primeira vez que eu estava fazendo um projeto para uma galeria comercial, e, ao mesmo tempo, como lidar com esse lugar, né, que é um lugar das artes visuais em que a gente é colocado enquanto corpos negros, que é o lugar de ser fetichizado nesse lugar, o lugar de tentar trazer um outro público, outras discussões, provocar outra imagem, mas que, ao mesmo tempo, você ainda está num ambiente que é um ambiente doméstico dessas mesmas pessoas, né, que é o dono da poltrona, que é o dono da cama. Então, um pouco, o colecionador ficcional, ele dizia um pouco a respeito desse colecionador e desse galerista do espaço, assim. E aí, saindo um pouco da exposição, eu trouxe mais dois trabalhos, basicamente. Testemunho foi da minha primeira exposição individual em Belo Horizonte, foi poucos meses antes de eu fazer essa exposição aqui em São Paulo. Era de uma exposição que passou no prêmio Décio Noviello. Lá em Belo Horizonte a gente tem esse lugar que chama Palácio das Artes, que é um lugar tradicional, né, dentro do circuito das artes mineiras. E aí o Palácio abre sempre esse edital, e foi nele que eu tive a primeira oportunidade, assim, de ocupar, de fato, um espaço inteiro, né, com o trabalho. Então, já tinha feito uma individual antes, mas que era quase uma individual pocket, assim. E aí eu estava pensando muito nisso de como escalonar o trabalho, né? Como o trabalho, meu trabalho tem tentado se complexificar cada vez mais em termos de desenho e escala, para que ele também se confunda com a arquitetura, né? Que no final das contas é o que eu estou tentando discutir. Então, nesse trabalho específico, eu estava pensando muito em como a arquitetura sacra ela é importante dentro da historiografia da arquitetura, né? Quando a gente pensa nos cânones da arquitetura, todos ou quase todos passaram pelo exercício de desenhar a igreja. Talvez porque seja um exercício muito sintético de várias coisas que a gente discute na arquitetura, né? Relação com luz, relação com simetria, espaço, etc. E como também é uma tipologia que depende de uma produção imagética, né? Enfim, e aí no final das contas eu pensei assim que era importante eu começar a pensar nesse exercício de como projetar um espaço que fala sobre uma outra sacralidade, né? Já que eu estou falando sobre uma outra arquitetura, sobre outros corpos e outras estéticas. E o trabalho que amarra essa exposição é esse trabalho, Testemunho, que era essa parte bem mais igreja mesmo. Que a gente está vendo que bem sombreados são bancos atirantados, que repetiam essa coisa dos bancos enfileirados, né, de igreja. E tinha essa cruz, que era, na verdade, um sound system, mas que as pessoas demoravam a perceber que era um sound system, porque ele era telado com essa tela metálica, e tinha essa coisa de ser um volume, né, de se colocar, de fato, como objeto no espaço que é volumoso, que é simétrico, enfim. Tem essa coisa de uma corporeidade aí, mas uma corporeidade do objeto construído. E aí, do outro lado da parede, tinha essa coisa, de novo, de lidar com esse corpo virtualizado, um pouco em escala... no caso, ele é um pouco maior do que uma pessoa, assim. No final das contas, eu transformei ele numa escala 1:5, que é uma... uma escala um pouco de 1,5, assim, que é um pouco... aquela coisa de que você olha e que ele parece
está na sua escala, mas quando você olha com um pouco mais de atenção tem uma certa distorção ali. Então tenho gostado de experimentar, de fazer esses exercícios. De repente, pô, ele faz o movimento e ele para. Creio assim na terra como no céu. Deste desterro, creio assim na terra como no céu. Não nos deixeis cair, Criador do céu, concebido pelo poder, subiu aos céus. E não nos deixeis cair deste desterro, creio assim na terra como no céu. Não nos deixeis cair, para que sejamos dignos, assim na terra como no céu. Nessa exposição, ela chamava Teoria da Flutuação, e eu estava pensando muito nessa relação entre a gravidade como uma coisa que atua tanto nos corpos construídos, né, como no final das contas, quando a gente pensa no exercício de desenhar arquitetura, é sempre sobre um exercício de como lidar com a gravidade, né? Como que você vai desenhar estruturas que vão estabelecer essa relação, e como tem uma relação ambígua, né? O prédio, ele de uma certa forma, quando a gente pensa no vão, tem uma lógica de tentar vencer, né, essa gravidade, tentar, enfim, colocar um objeto que lê-se num sentido perpendicular dessa gravidade, mas ao mesmo tempo, enquanto é a própria gravidade que estrutura, que faz com que seja possível que a gente construa da forma que a gente constrói, né? Então, como ela tem essa ambiguidade. E aí, nessa exposição, eu estava lidando com a gravidade a partir de várias premissas, tanto ela num sentido espiritual e ficcional, tanto enquanto dado científico, né, enquanto uma constante, e também pensar na gravidade como uma possível constante social que vai atuar em corpos negros ou corpos racializados de uma maneira diferente, né? Então, como uma ideia de que a gravidade não é uma constante universal, mas que ela sim é uma constante relativa. E aí era basicamente isso, o principal ambiente da exposição. Essa trilha foi feita em conjunto com um produtor musical do Rio, o Imbé. Ele trabalha bastante com colagens de sons. E aí a gente foi usando tanto músicas, quanto, sei lá, entrevistas. Tem uma entrevista ótima que a gente usou, que era um cara falando sobre como o Pelé ele parava no ar na hora que ele ia cabecear. Então a gente foi misturando Tim Maia com coisas de oração, né, do terço, do Pai Nosso. Acho que a gente pode voltar para... Aí eu decidi trazer essa imagem porque eu acho sempre importante voltar nessa coisa, né? Quando eu vou falar em escola de arquitetura, que eu não tinha nada pronto desse projeto quando eu passei nesse edital, assim. Na verdade, nem o Imbé tinha topado fazer, eu não tinha conversado com ele ainda. Eu nem conhecia ele, na real, assim. Eu mandei pro edital, e aí depois que passou, aí eu mandei um salve no Instagram para ele e falei assim, cara, então, eu mandei um edital falando que você ia compor uma trilha para um trabalho comigo. Mas o fato de conseguir produzir uma imagem dessas coisas antes de elas estarem construídas de fato é o que de alguma forma faz com que as instituições acreditem que no final das contas o trabalho vai sair, né? Mesmo tendo 1 milhão de coisas para resolver, assim, porque no final das contas a curadoria acaba olhando para o SketchUp, né, para o desenho técnico, falando assim, pronto, está resolvido, tipo, e aí depois você pensa, né, pô, de onde que eu vou tirar o dinheiro, como é que eu vou fazer para colocar essa estrutura aqui e tal, e várias coisas vão modificando. Mas basicamente essa imagem de baixo era o que eu tinha mandado um pouco para o edital, e esse era um desenho prévio ainda, né, à execução do projeto. Performance é esse trabalho que está no Panorama, agora no MAC.
ele é um trabalho que eu estava muito, enfim, tenho tentado tensionar cada vez mais a minha própria habilidade de desenho nos meus últimos trabalhos. Então, como eu complexifico as soluções dos trabalhos. E aí esse trabalho foi um grande exercício disso, assim. Eu estava pensando... na verdade, o trabalho mesmo não tem título, mas eu iniciei essa pesquisa assim, para o Panorama, que chama Performance, que tem muito a ver com a minha pesquisa de mestrado, que pensa como corpos racializados eles são sempre colocados no lugar de produção de imagem, que tem muito a ver com o corpo e a carne. Então, enfim, tem vários autores que vão falar disso. Tem o Arthur Jafa, dentro das artes visuais, tem a Bell Hooks, dentro da sociologia. A gente pode pensar também no Luiz Simas, o quanto ele, de uma certa forma, vai falar disso dentro de uma lógica de filosofia e cultura brasileira, né? Mas de como isso tem muito a ver com um fator que remete ao capital, né? Um fator de que pessoas que viveram a diáspora, elas não estão nessa produção de arquitetura, que é a arquitetura formal da cidade, que é movimentada por grandes capitais, né? E aí, quando a gente pensa nessa arquitetura que ela é icônica, ela é sempre associada a arquitetos, a designers brancos, mas quando a gente pensa em corpos icônicos, né, a gente volta aí aos corpos negros dentro do esporte, enfim, dentro da dança, dentro de outras manifestações do corpo em si. E aí eu proponho para a curadoria esse projeto, que é desse avatar, que é um avatar que ele tem esses traços negroides, mas que ele, ao mesmo tempo, tem esse corpo cinzento, e que esse avatar, enfim, ele tem esse corpo bruto, por assim dizer. Eu estava pensando muito dentro dessa discussão, especificamente, olhando para a arquitetura brutalista, né, enquanto espelho, o quanto que a arquitetura brutalista tem uma ideia de uma linguagem, de uma pseudo-neutralidade, e de como ela, enfim, tem uma super discussão de geometria, né, que é importante, enfim, das artes visuais também, dentro do neoconcretismo e tal, mas como isso, dentro da arquitetura, vai gerando uma lógica de um discurso de estética neutra e de o que seria uma ética, né, dessa estética, como a verdade dos materiais, né, uma ideia de que essa arquitetura seria mais ética porque você vê mais o trabalho, menos os acabamentos, mas como no final das contas ela ainda ela é uma abstração de corpos brancos que estão desenhando essas imagens, essas iconografias, essa arquitetura, e corpos negros que estão ali lidando com a produção, de fato, né, com a construção material disso. E aí, esse projeto era um exercício de pensar como é que podem ser movidas essas cargas desse trabalho, não necessariamente por um corpo, né? Como abstrair o corpo, mas, de uma certa forma, lidar com essa tensão de cargas. E aí, eu fiz vários desenhos para chegar nesse, que era uma certa estaticidade, né, dessa carga, dessa multiestação de exercício, a partir desse tensionamento dessas correias catracas, que são usadas transporte, carreto, enfim. E aí, nesse telão, fica passando esse vídeo desse avatar, enquanto ele apresenta um pouco o que seria... Eu estava pensando muito nessa lógica de avatar de jogo, quando você está fazendo um avatar ali no jogo. Enfim, eu fui uma geração completamente estragada, né, pela TV e pelo videogame, pela internet. Então, foi uma coisa que eu fiz muito. E aí tem essa composição de várias substâncias que, quando os espectadores vão na exposição, eles associam automaticamente a substâncias que são usadas em doping, né, por atletas e fisiculturistas. Mas, no final das contas, isso é uma rotina de dopagem de nootrópicos, que são substâncias usadas para o aumento de produtividade cognitiva, né? Então, quando a gente pensa em profissionais liberais, sei lá, médicos, advogados e designers, etc.,
como nos últimos anos a gente tem entrado numa onda de uso de Ritalina, enfim, de outras substâncias, para ficar sem dormir, para conseguir depois repor os neurônios e ainda continuar mantendo uma produtividade. E aí o que eu faço é montar uma rotina com essas substâncias que ficam sendo apresentadas por esse personagem. Então, nesse trabalho eu estava muito interessado nessa discussão de ambiguidade, né, entre o que é esse personagem que ele é colocado nesse lugar de imagem de performar esse corpo musculoso, etc., mas que no final das contas ele está lidando com um problema que é o problema do desenho, da estrutura, né, e como mover essa carga não a partir do corpo. Que não é nem possível isso, né, que já é um corpo abstraído, já é um corpo virtual. E ele resulta nesse trabalho. E aí essas são versões que eu ainda pretendo desenvolver do trabalho, mas que são versões que estavam interessadas em tensionar cada vez mais esse exercício de ter esse desenho de instalação mais complexa, que lida com mais cargas, enfim, que consegue, de uma certa forma, fazer com que esses diferentes exercícios estejam encaixados ali em torno desse centro, né, dessa estrutura. E, por último, esse trabalho é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora para a Bienal do Mercosul, que vai abrir em março, no final de março do ano que vem, em Porto Alegre. Chama Ouvindo Muito Trap Enquanto Faço Interiores. Eu acho que eu tenho o título desse trabalho desde antes de trabalhar com artes visuais, assim. Enfim, era sobre eu ouvindo muito trap enquanto estava trabalhando com interiores e fazendo essas casas em condomínios fechados. Eu trabalhava no escritório de arquitetura que era bem tradicional, então a galera ouvia bossa nova num toca-discos, assim, o que eu achava bem caricato. E aí, por isso, quase sempre eu estava de fone e, enfim, ouvindo coisas que não tinha nada a ver com esse ambiente. E aí eu tenho pensado cada vez mais nesse espaço de consumo, entre esse jogo de consumo e de fetiche, enquanto que o meu trabalho ele tem, muitas vezes, ele é colocado num lugar de tensionamento político, mas que, no final das contas, ele está alimentando um mercado que é um mercado de colecionadores, de, enfim, grandes herdeiros, e que, no final das contas, eles vão consumir esse trabalho, seja o que ele for, como uma forma de manter o próprio capital deles, né? Então, como uma forma de... Como você, quando é um artista, mesmo pensando essas questões, você não sai dessa lógica de mercado, que, inclusive, é a lógica que move as instituições, mesmo quando a gente pensa nos museus públicos, né, nos grandes espaços institucionais, como tem a ver com essas figuras do colecionador. E aí tem essa série que são esses mobiliários que têm uma linguagem industrial, assim, e remete a um pouco, né, a essa lógica que a gente usa o termo de maneira muito errada, mas essa lógica um pouco minimalista, assim, de desenho e dessa verdade de materiais, e mistura eles com a armadilha de caça. Então, a ideia, basicamente, é pensar nesses objetos que poderiam estar em uma coleção, que poderiam estar nesse espaço doméstico dessas casas, são funcionais, mas que, ao mesmo tempo, eles apresentam um risco, né, para o próprio colecionador de matar eles. Então, e aí, até então, tem sido o meu trabalho talvez mais complexo, mas, ao mesmo tempo, que está sendo mais divertido de desenvolver, porque tem uma própria dificuldade do desenho, né, de como fazer com que esses objetos eles sejam, de fato, funcionais enquanto objetos, ao mesmo tempo que eles matem enquanto armadilha, mas, ao mesmo tempo, como eles vão estar seguros no espaço expositivo que vai ser amplamente frequentado. E aí é isso, assim, eu decidi terminar com esse trabalho porque todo esse código de prancha e etc., enfim, essa forma, né, de cotar, especificar materiais, foi muito uma lógica que eu aprendi dentro da escola de arquitetura e que reproduzi dentro da escola de arquitetura, né, nesse contexto de estar detalhando casas.
E aí agora nesse momento eu tenho ao mesmo tempo assumido isso como uma prática no trabalho, quase como uma metalinguagem, mas ao mesmo tempo como uma crise, né? De como eu tenho usado o mesmo instrumento, o mesmo processo, que é um processo de alienação do trabalho e de cooptação, né, dessa mão de obra que poderia estar produzindo pensamentos críticos dentro da arquitetura para estar reproduzindo esse tipo de casa, e como eu estou usando essas mesmas coisas no meu trabalho. E essa parte do trabalho não é nada divertida, né? É tão chato quanto detalhar qualquer outra coisa, é tão chato quanto paginar um piso de banheiro, mas, ao mesmo tempo, é o processo em que eu tenho ficado preso e, ao mesmo tempo, já que eu estou preso nele, tentado abraçar mais o meu trabalho. E é isso.